Boa tarde a todos e a todas. O que significa ser escritor num país situado na periferia do mundo, um lugar onde o termo capitalismo selvagem definitivamente não é uma metáfora? Para mim, escrever é compromisso. Não há como renunciar ao fato de habitar os limiares do século XXI, de escrever em português, de viver em um território chamado Brasil. Fala-se em globalização, mas as fronteiras caíram para as mercadorias, não para o trânsito das pessoas. Proclamar nossa singularidade é uma forma de resistir à tentativa autoritária de aplainar as diferenças. O maior dilema do ser humano em todos os tempos tem sido exatamente esse, o de lidar com a dicotomia eu-outro. Porque, embora a afirmação de nossa subjetividade se verifique através do reconhecimento do outro, é a alteridade que nos confere o sentido de existir, o outro é também aquele que pode nos aniquilar. E se a humanidade se edifica neste movimento pendular entre agregação e dispersão, a história do Brasil vem sendo alicerçada quase que exclusivamente na negação explícita do outro, por meio da violência e da indiferença. Nascemos sob a égide do genocídio. Dos 4 milhões de índios que existiam em 1500, restam hoje cerca de 900 mil, parte deles vivendo em condições miseráveis em assentamentos de beiras de estrada ou até mesmo em favelas nas grandes cidades. Avoca-se sempre, como signo da tolerância nacional, a chamada democracia racial brasileira, mito corrente de que não teria havido dizimação, mas assimilação dos autóctones. Esse eufemismo, no entanto, serve apenas para cobertar um fato indiscutível. Se nossa população é mestiça, deve-se ao cruzamento de homens europeus com mulheres indígenas ou africanas, ou seja, a assimilação se deu através do estupro das nativas e negras pelos colonizadores brancos. Até meados do século XIX, 5 milhões de africanos negros foram aprisionados e levados à força para o Brasil. Quando, em 1888, foi abolida a escravatura, não houve qualquer esforço no sentido de possibilitar condições dignas aos ex-cativos. Assim, até hoje, 125 anos depois, a grande maioria dos afrodescendentes continua confinada à base da pirâmide social. Raramente são vistos entre médicos, dentistas, advogados, engenheiros, executivos, artistas plásticos, cineastas, jornalistas, escritores. Invisível, acuada por baixos salários e destituída das prerrogativas primárias da cidadania, moradia, transporte, lazer, educação e saúde de qualidade, a maior parte dos brasileiros sempre foi peça descartável na engrenagem que movimenta a economia. 75% de toda a riqueza encontra-se nas mãos de 10% da população branca e apenas 46 mil pessoas possuem metade das terras do país. Historicamente habituados a termos apenas deveres, nunca direitos, sucumbimos numa estranha sensação de não pertencimento. No Brasil, o que é de todos não é de ninguém. Convivendo com uma terrível sensação de impunidade, já que a cadeia só funciona para quem não tem dinheiro para pagar bons advogados, a intolerância emerge. Aquele que, no desamparo de uma vida à margem, não tem o estatuto de ser humano reconhecido pela sociedade, reage com relação ao outro, recusando-lhe também esse estatuto. Como não enxergamos o outro não nos vê. E assim, acumulamos nossos ódios. O semelhante torna-se o inimigo. A taxa de homicídio no Brasil chega a 20 assassinatos por grupo de 100 mil habitantes, o que equivale a 37 mil pessoas mortas por ano, número 3 vezes maior que a média mundial. E quem mais está exposto à violência não são os ricos que se enclausuram atrás de muros altos de condomínios fechados, protegidos por cercas elétricas, segurança privada e vigilância eletrônica, mas os pobres confinados em favelas e bairros de periferia, à mercê de narcotraficantes e policiais corruptos. Machistas, ocupamos o vergonhoso 7º lugar entre os países com o maior número de vítimas de violência doméstica, com um saldo na última década de 45 mil mulheres assassinadas. Covardes, em 2012 acumulamos mais de 120 mil denúncias de maus-tratos contra crianças e adolescentes. E é sabido que, tanto em relação às mulheres quanto às crianças e adolescentes, esses números são sempre subestimados. Hipócritas, os casos de intolerância em relação à orientação sexual revelam exemplarmente a nossa natureza. O local onde se realiza a mais importante parada gay do mundo
que chega a reunir mais de 3 milhões de participantes, Avenida Paulista e São Paulo, é o mesmo que concentra o maior número de ataques homofóbicos da cidade. E aqui tocamos num ponto nevrálgico. Não é coincidência que a população carcerária brasileira, cerca de 550 mil pessoas, seja formada primordialmente por jovens entre 18 e 34 anos, pobres, negros e com baixa instrução. O sistema de ensino vem sendo, ao longo da história, um dos mecanismos mais eficazes de manutenção do abismo entre ricos e pobres. Ocupamos os últimos lugares no ranking que avalia o desempenho escolar no mundo. Cerca de 9% da população permanece analfabeta e 20% são classificados como analfabetos funcionais, ou seja, 1 em cada 3 brasileiros adultos não tem capacidade de ler e interpretar os textos mais simples. A perpetuação da ignorância como instrumento de dominação, marca registrada da elite que permaneceu no poder até muito recentemente, pode ser mensurada. O mercado editorial brasileiro movimenta anualmente em torno de 2,2 bilhões de dólares, sendo que 35% deste total representam compras pelo governo federal destinadas a alimentar bibliotecas públicas e escolares. No entanto, continuamos lendo pouco, em média, menos de 4 títulos por ano. E no país inteiro, há somente uma livraria para cada 63 mil habitantes, ainda assim concentradas nas capitais e grandes cidades do interior. Mas temos avançado. A maior vitória da nossa geração foi o restabelecimento da democracia. São 28 anos ininterruptos, pouco, é verdade, mas trata-se do período mais extenso de vigência do Estado de Direito em toda a história do Brasil. Com a estabilidade política e econômica, vimos acumulando conquistas sociais desde o fim da ditadura militar, sendo a mais significativa, sem dúvida alguma, a expressiva diminuição da miséria. Um número impressionante de 42 milhões de pessoas ascenderam socialmente na última década. Inegável ainda a importância da implementação de mecanismos de transferência de renda, como as bolsas família, ou de inclusão, como as cotas raciais para ingresso nas universidades públicas. Infelizmente, no entanto, apesar de todos os esforços, é imenso o peso do nosso legado de 500 anos de desmandos. Continuamos a ser um país onde moradia, educação, saúde, cultura e lazer não são direitos de todos, e sim privilégio de alguns. Em que a faculdade de ir e vir a qualquer tempo e a qualquer hora não pode ser exercida porque faltam condições de segurança pública. Em que mesmo a necessidade de trabalhar em troca de um salário mínimo equivalente a cerca de $300 mensais esbarra em dificuldades elementares como a falta de transporte adequado. Em que o respeito ao meio ambiente inexiste. Em que nos acostumamos todos a burlar as leis. Nós somos um país paradoxal. Ora, o Brasil surge como uma região exótica, de praias paradisíacas, florestas edênicas, carnaval, capoeira, futebol. Ora, como lugar execrável de violência urbana, exploração da prostituição infantil, desrespeito aos direitos humanos e desdém pela natureza. Ora, festejado como um dos países mais bem preparados para ocupar o lugar de protagonista do mundo. Amplos recursos naturais, agricultura, pecuária e indústria diversificadas, enorme potencial de crescimento de produção e consumo. Ora, destinado a um eterno papel acessório de fornecedor de matéria-prima e produtos fabricados com mão de obra barata, por falta de competência para gerir a própria riqueza. Agora, somos a 7ª economia do planeta e permanecemos em 3º lugar entre as mais desiguais entre todos. Volto, então, à pergunta inicial. O que significa habitar essa região situada na periferia do mundo, escrever em português para leitores quase inexistentes, lutar, enfim, todos os dias para construir, em meio a adversidades, um sentido para a vida? Eu acredito, talvez até ingenuamente, no papel transformador da literatura. Filho de uma lavadeira analfabeta e de um pipoqueiro semi-analfabeto, eu mesmo, pipoqueiro, caixeiro de botequim, balconista de armarinho, operário têxtil, torneiro mecânico, gerente de lanchonete, tive meu destino modificado pelo contato, embora fortuito, com os livros. E se a leitura de um livro pode alterar o rumo da vida de uma pessoa, e sendo a sociedade feita de pessoas, então a literatura pode mudar a sociedade. Em nossos tempos de exacerbado apego ao narcisismo e extremado culto ao individualismo, aquele que nos é estranho e que por isso deveria nos despertar o fascínio pelo reconhecimento mútuo, mais que nunca tem sido visto como que nos ameaça. Voltamos as costas ao outro, seja ele o imigrante, o pobre, o negro, o indígena, a mulher, o homossexual, como tentativa de nos preservar, esquecendo que assim implodimos a nossa própria condição de existir. Sucumbimos à solidão e ao egoísmo
e nos negamos a nós mesmos. Para me contrapor a tudo isso, escrevo: quero afetar o leitor, modificá-lo para transformar o mundo. Trata-se de uma utopia, eu sei, mas eu me alimento de utopias, porque penso que o destino último de todo ser humano deveria ser unicamente esse, o de alcançar a felicidade na Terra, aqui e agora. Obrigado.